Na pequena cidade de Altamira, incrustada no coração do interior do Pará, o final dos anos 80 e o início dos 90 pareciam transcorrer em uma dimensão paralela ao resto do Brasil. Naquela época, a Transamazônica ainda era uma promessa de progresso que trazia mais poeira e isolamento do que desenvolvimento real. O ritmo da vida era ditado pelo sol e pelo rio. Era um lugar onde as portas das casas permaneciam abertas e o conceito de perigo estava associado a animais selvagens ou acidentes de trabalho, nunca a maldade humana premeditada. As crianças eram as donas das ruas de terra batida, jogavam bola, subiam em árvores e percorriam quilômetros entre a escola e o lar sem que seus pais sentissem um pingo de inquietação. Mas, entre 1989 e 1993, esse cenário de bucolismo amazônico se transformaria no epicentro de um dos episódios mais perturbadores da história criminal mundial. O que aconteceu em Altamira não foi apenas uma onda de crimes, foi o desmoronamento da inocência de uma região inteira. Tudo começou de forma silenciosa, quase imperceptível. Um menino desapareceu. Pouco tempo depois, outro. No início, o mecanismo de negação da sociedade e das autoridades funcionou com força total. Em uma cidade de fronteira, era comum acreditar que adolescentes pudessem ter fugido para trabalhar em garimpos ou que crianças tivessem se perdido na mata densa que circundava a área urbana. A polícia tratava os casos com o descaso típico da época. Logo ele volta, diziam as mães desesperadas. Essa ilusão de normalidade foi estilhaçada quando o primeiro corpo foi encontrado. O choque não veio apenas da confirmação da morte, mas da brutalidade cirúrgica exposta no cadáver. O menino não apenas fora assassinado, ele havia sido submetido a um processo de emasculação, a retirada dos órgãos genitais, realizado com uma precisão que sugeria conhecimento anatômico ou o uso de instrumentos extremamente afiados. A partir dali, o desaparecimento de cada criança deixava de ser uma estatística de fuga para se tornar um anúncio de execução. Com o passar dos meses, o padrão tornou-se inegável e aterrorizante. O alvo eram meninos pobres, geralmente entre 8 e 14 anos. Eram pequenos vendedores de picolé, engraxates ou crianças que simplesmente caminhavam sozinhas para a escola sem que seus pais sentissem um pingo de inquietação. Alguns meninos sumiam e jamais eram encontrados, deixando para as famílias o purgatório eterno da dúvida. Outros eram localizados dias depois em matagais próximos ao centro ou na periferia da cidade. As cenas de crime eram dantescas. Sinais claros de tortura, violência sexual e a assinatura macabra da emasculação. O pânico se instalou como uma névoa espessa sobre Altamira. O silêncio das ruas à noite era absoluto. As crianças, antes livres, agora viviam enclausuradas. A cidade, que antes ignorava as fechaduras, tornou-se uma prisão de medo. A pressão sobre as autoridades cresceu na mesma proporção que os corpos apareciam. A imprensa nacional e internacional voltou seus olhos para o Pará, batizando o caso de Os Meninos Emasculados de Altamira. Embora a investigação fosse confusa, marcada por falta de recursos técnicos e uma pressão política esmagadora para que culpados fossem apresentados, foi nesse ambiente de desespero que surgiu a teoria que mudaria o rumo do processo, a de que os crimes não eram obra de um indivíduo, mas de uma seita satânica. Naquela época, o mundo vivia o chamado Satanic Panic, pânico satânico, e Altamira não ficou imune. Investigadores começaram a focar no grupo Lineamento Universal Superior, ULS, uma organização que pregava filosofias alternativas e que era liderada por uma figura enigmática, Valentina de Andrade. A narrativa era perfeita para saciar o anseio por respostas. Rituais de magia negra, sacrifícios de crianças e uma elite local envolvida em atos profanos. Entre os acusados estavam médicos respeitados como Césio Brandão e Anísio Ferreira de Souza, além de ex-policiais. Para a opinião pública, a ideia de que médicos estariam usando seu conhecimento para mutilar crianças em rituais
era a explicação necessária para a precisão dos cortes encontrados nos corpos. Os julgamentos foram um espetáculo de dor e contradição. Valentina de Andrade tornou-se a personificação do mal para a população, embora as provas diretas contra ela fossem escassas. O processo foi permeado por depoimentos que, anos mais tarde, seriam questionados por terem sido obtidos sob pressão ou baseados em memórias fragmentadas de crianças sobreviventes. Enquanto alguns dos acusados foram condenados a penas severas, outros, como a própria Valentina, acabaram absolvidos por falta de provas. A justiça parecia ter entregado um veredito, mas o sentimento de encerramento não veio. Havia algo de incompleto na história da seita. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam perfeitamente com a logística dos crimes cometidos em locais tão distintos. Anos depois, uma reviravolta vinda do estado vizinho, o Maranhão, lançou uma luz sombria e nova sobre o caso. A polícia prendeu Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, um mecânico de bicicletas que confessou ter matado e mutilado dezenas de meninos no Maranhão. O modus operandi de Chagas era uma cópia carbono do que havia acontecido em Altamira. A sedução das vítimas, a ida para a mata, a violência sexual e a emasculação. O detalhe mais perturbador, Francisco das Chagas viveu em Altamira no período exato em que os crimes ocorreram. Ele trabalhava na região e circulava pelos mesmos lugares onde os meninos desapareciam. Chagas confessou vários dos crimes ocorridos no Pará, descrevendo detalhes que somente o assassino poderia saber. Essa revelação colocou o sistema judiciário brasileiro em uma posição insustentável. Se Chagas era o verdadeiro culpado, as condenações baseadas na tese da seita ULS poderiam ter sido um erro judiciário colossal, movido pelo clamor público e pela pressa em encontrar bodes expiatórios. A hipótese de um serial killer solitário e errante era muito mais plausível do que uma conspiração ritualística complexa, mas admitir isso significava assumir que o Estado falhou duas vezes, ao não proteger as crianças e ao condenar, possivelmente, pessoas inocentes. Hoje, Altamira é uma cidade muito diferente, marcada pelo crescimento desenfreado da usina de Belo Monte, mas as cicatrizes dos anos 90 permanecem no subsolo da memória coletiva. Para as famílias das vítimas, o tempo não trouxe paz. Muitas mães morreram sem saber com absoluta certeza quem tirou a vida de seus filhos. A dúvida entre a seita e o serial killer transformou a dor em um luto sem fim, onde a justiça é um conceito abstrato e nunca plenamente alcançado. O caso dos meninos de Altamira é um monumento às falhas institucionais. Mostra como a falta de perícia adequada, o preconceito social contra as vítimas pobres e a sede de vingança fantasiada de justiça podem obscurecer a verdade por décadas. É um lembrete de que, às vezes, a realidade é muito mais aterrorizante do que qualquer ficção sobre seitas secretas. A maldade pode ser apenas um homem comum em uma bicicleta, cruzando as ruas de terra de uma cidade esquecida, escolhendo quem não terá o direito de crescer. Até hoje, o Brasil olha para Altamira e não consegue dar uma resposta definitiva, e no silêncio que segue essa incerteza reside o verdadeiro horror.